paz do Senhor, irmãos, missionária Karen. Quero desejar um ótimo dia para vocês. Hoje eu gostaria de nós fazermos uma reflexão sobre o livro de Neemias. Neemias, como vocês, não sei se vocês já leram o livro, mas vou fazer um breve resumo. Neemias faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento. E Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Neemias, ele se dispôs a orar por mais ou menos 4 meses. Ele se dispôs a orar e jejuar pela causa de Jerusalém, porque ele soube, através de seus irmãos, que Jerusalém estava destruída. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade estava em ruínas e o povo estava em grande miséria. E diante disso ele se colocou em constante oração. E o Senhor fez uma obra na vida de Neemias. Porque Neemias, além de ele ser copeiro do rei, ele era um servo, que hoje nós traduzimos por um escravo. Apesar de ele estar num cargo de destaque, ele não tinha opinião própria, ele não tinha direito de ir e vir. E tudo que ele precisava de autorização do rei. E ao expressar, mediante a oração, primeiro ele orou, jejuou, ao expressar a sua tristeza e por que ele estava angustiado, e ao expor ao rei a sua angústia pelos muros de Jerusalém que estavam derrubados, a cidade em miséria, em ruína, o rei permitiu, mas isso movido pelo coração do Senhor. O Senhor moveu o coração do rei mediante a oração, e com isso nós já tiramos a primeira lição, que o Senhor fez uma grande obra, mas foi pela oração de Neemias. O Senhor moveu o coração do rei. E Neemias, de um simples copeiro, ele foi ser governador de Jerusalém. Ele chefiou as obras para a reconstrução do muro. E não só isso, porque o Senhor dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, principalmente quando nós nos dispomos a orar. O rei proveu tudo que Neemias precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. Então isso mostra a grande obra que o Senhor fez na vida de Neemias e o poder da oração. E, literalmente a oração ela tem o poder de mover montanhas, de transformar as coisas. Mas o que nós vemos aqui no livro de Neemias, que Neemias, ao começar a chefiar, a estar à frente do povo para a reconstrução do muro de Jerusalém, se levantaram inimigos. Um desses inimigos foi Tobias e Sanbalate. A Bíblia não descreve mais sobre eles, mas segundo vários teólogos e achados bíblicos, Tobias e Sanbalate, eles residiam próximo à cidade de Jerusalém. Provavelmente eles tinham alguma autoridade nas províncias próximas de Jerusalém. E eles se incomodaram com o fato de Neemias estar reconstruindo o muro de Jerusalém. E eles começaram a falar com os outros líderes daquela localidade. E se a gente olhar pelo mapa, eu não lembro agora se Tobias ou Sanbalate, um deles era amonita. E o reino dos amonitas ficava próximo a Jerusalém. Então Jerusalém estava cercada por inimigos. E Tobias e Sanbalate, eles começam a mover os outros líderes para se levantarem contra Jerusalém, contra a construção do muro de Jerusalém. E Tobias começa a fazer pressão psicológica sobre Neemias e sobre o povo. Nós vamos ver isso ao longo do livro de Neemias. Ele começa a mandar recados, mandar mensagens, começa a armar, artimanhas para que Neemias saísse de Jerusalém e fosse se encontrar com eles. Mas isso eles estavam criando arapucas para pegar Neemias, para assassinar Neemias. E uma das coisas que a gente vê, que o inimigo usa eles, a artimanha do inimigo foi tão intensa na vida sobre o povo, que Tobias e Sanbalate, eles vão subornar os profetas, para que os profetas falem para Neemias parar a obra do muro. Então foi assim uma jogada perfeita, que o inimigo se colocou com as estratégias e artimanhas perfeitas aos olhos do inimigo do povo.
eles subornam os profetas de Deus, para os profetas amedrontar Neemias, para os profetas falar para Neemias parar. E um dos profetas fala para Neemias se esconder deles. Um dos profetas fala que Neemias vai ser assassinado se ele continuar a obra. Mas o que nós vemos, e nós podemos trazer isso para os dias de hoje, que o inimigo ele se levanta quando nós temos quando ele sabe, porque cada um de nós temos um propósito na terra, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma missão, e o inimigo ele se levanta com artimanhas que às vezes você vai olhar, e se você não for espiritual como Neemias foi, você vai cair nas artimanhas do inimigo. E Neemias não caiu, por quê? Porque Neemias sabia o propósito que ele tinha naquele lugar. E principalmente ele sabia que foi Deus que mandou ele ali. E principalmente Neemias confiava no Senhor. Ele tinha fé. E foi uma das coisas que manteve ele de pé. Porque o inimigo tentou amedrontar ele. Porque ele era coluna espiritual naquele lugar. Ele não era só um líder, mas ele era uma coluna espiritual. E o inimigo sabia que se amedrontasse ele, que se ele caísse nas artimanhas do inimigo e ficasse com medo e recuasse, todo o povo ia recuar. E o que eu quero trazer para você nessa manhã, nessa tarde, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, que nós, às vezes, você não vai ser um líder, um pastor, ou vai estar atrás de uma grande obra, mas você vai ser um líder, uma coluna espiritual da sua casa. E o inimigo tenta nos atingir, principalmente quando nós somos o alicerce espiritual, a coluna, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da onde nós estudamos. Como nós somos uma referência espiritual, o inimigo tenta nos afrontar, nos derrubar, porque ele sabe que se ele nos atingir, ele vai atingir a casa toda. O inimigo sabia que se ele atingisse Neemias fugisse, recuasse, todo o povo iria ficar amedrontado e iria parar a obra. E porque o povo não parou, como fala no livro de Neemias, o povo confiou, o povo estava animado, como vai falar aqui no livro de Neemias, porque o seu líder Neemias estava confiante, tinha fé em Deus. E assim sejamos nós, irmãos, naquilo que o Senhor confiou a nós. Sejamos nós, como coluna espiritual da nossa casa, do nosso trabalho, da onde o Senhor nos colocou para nós orarmos, para nós intercedermos. Nós não podemos recuar diante das investidas do inimigo, mas nós temos que pedir sabedoria e discernimento ao Senhor, para que nós não venhamos cair no laço do inimigo, para que nós não venhamos nos amedrontar e nós não venhamos a confiar. O Senhor quer de nós a fé e a confiança, como Neemias teve fé e teve confiança e ficou até o fim, e o povo conseguiu terminar o muro. E uma das coisas que fala aqui, o povo tampou as brechas. Então nós temos que tampar as brechas, tudo aquilo que dá legalidade para o inimigo ter domínio sobre nós, sobre a nossa casa. Então que o Senhor hoje venha te dar fé, venha te dar discernimento como Neemias teve, para você não parar o propósito, parar a oração, a intercessão, aquilo que o Senhor designou para você, para mim fazermos. Eu quero encerrar aqui com o capítulo 6 de Neemias, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o Arabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia mais brecha alguma, ainda que a este tempo eu ainda não estivesse colocado os portões em seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para me encontrar com vocês? Olha, presta bem atenção nesse versículo 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Então, hoje, quero deixar esse versículo chave. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Você está fazendo uma grande obra, eu estou fazendo uma grande obra. Não podemos parar aquilo, a intercessão, aquilo, o propósito, a missão que o Senhor deu para nós. E eu quero encerrar hoje
essa live com uma oração. Feche os seus olhos, que o Senhor possa dar a mim e a você a confiança, a fé de Neemias, que você não possa parar, que o Senhor te dê ânimo, discernimento, para enxergar e repreender as artimanhas, as obras do inimigo, que você não venha parar a obra, a missão, que aquilo que o Senhor designou a você. Amém? Deus abençoe vocês.